Vamos então continuar os nossos estudos falando sobre o sábado. Eu quero mostrar para vocês hoje livros onde uma profeta escreveu tratando sobre o sábado. A forma com que ela fala sobre o sábado, a forma com que ela trata o sábado é bem diferente de outras denominações que têm a guarda do sábado. Essa profeta, para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui alguns livros para mostrar para vocês. A abordagem que ela faz em relação ao sábado é muito estranho mesmo. Eu vou trazer para vocês hoje aqui o livro Primeiros Escritos da tal profeta. Esse livro aqui ele é bem interessante, é bem engraçado, né, as coisas que ela escreve aqui. Eu convido a você que estuda apologética a comprar esse livro, Ellen White, Primeiros Escritos. Na página 33, ela vai trazer escrito o seguinte. Ela dizendo aqui que foi para o lugar santíssimo, ela vai dizer o seguinte, ó. Jesus abriu e viu os 10 mandamentos, no caso da arca, né, a arca da aliança. Jesus abriu e eu vi os 10 mandamentos, nelas escrito com dedo de Deus. Numa das tábuas havia 4 mandamentos e na outra 6. Então ela viu que tinha duas tábuas. Uma tábua tinha 4 mandamentos e outra tábua tinha 6 mandamentos, né, igual aquele desenho católico. Os 4 mandamentos da primeira tábua eram mais brilhantes do que os outros 6. Então 4 mandamentos aqui brilhavam e os outros 6 não brilhavam tanto. Aí vai continuar aqui. Mas o 4º mandamento do sábado brilhava mais do que os outros, pois o sábado foi separado para ser guardado em honra do santo nome de Deus. O santo sábado tinha aparência gloriosa. Então ela traz o sábado como o santo sábado. Interessante que do jeito que ela vai falar aqui, o sábado tá mais assim para uma pessoa do que um dia reservado para adorar o Senhor. Então o santo sábado brilhava na visão dessa profeta aqui. Continuando, o tipo de sábado é tão estranho dessa profeta. Nos seus livros dá a entender, se não, diz literalmente que nos outros mundos, nos outros planetas, os habitantes de outros planetas extraterrestres também guardam o sábado. Isso mesmo, extraterrestres guardam o sábado. Habitantes de outros mundos guardam também o sábado. Isso nós vamos ler, continuando aqui, Primeiros Escritos, página 39. O subtítulo aqui, O Amor de Deus por Seu Povo. O Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos. Foram-me dadas asas e o anjo me acompanhou da cidade a um lugar fulgurante e glorioso. A relva era um verde vivo e os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves. Pulando aqui uma estrofe, perguntei a um deles porque eram muito mais formosos do que os da terra. A resposta foi: vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Então, os extraterrestres eram mais bonitos, mais gloriosos porque guardavam os mandamentos. Na visão dessa profeta, os habitantes de outros mundos eram seres gloriosos, seres bonitos, seres belos, porque eles guardavam os mandamentos. E o que você acha que quer dizer mandamentos quando essa profeta escreve? É sábado. Quando ela está escrevendo sobre mandamentos, é sábado. Nós sabemos que a Torá é uma única lei, são 613 pontos da lei. Esse grupo gosta de focar no sábado. Agora vamos abrir aqui Patriarcas e Profetas. Olha aí, Patriarcas e Profetas. É um livro também bem interessante. Você que é apologista deve ter esse livro aqui, que tem a posição desse grupo específico em relação a tudo, né, o que eles creem. Mas em relação a sábado é bem interessante o que eles pensam. Aqui eles vão falar também sobre anjos e habitantes de outros mundos, né, extraterrestres, seres gloriosos. Eles também guardam sábado e também guardam os mandamentos. Na página 14 desse livro aqui, Patriarcas e Profetas, diz o seguinte: em relação à rebelião de Lúcifer no céu. Então Lúcifer caiu porque ele transgrediu a lei de Deus. Tá? Lúcifer caiu porque ele não guardou o mandamento. Então ele caiu e fez uma rebelião no céu, chamou os anjos para o acompanhar. O governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, no caso os anjos, né? Mas de todos os mundos que ele havia criado, e Lúcifer concluiu que ele pôs a levar consigo os anjos do céu à rebelião. Poderia também levar todos os mundos,
Se Lúcifer conseguiu trazer os anjos do céu para seu lado, então ele conseguiria pegar os habitantes de todos os mundos e também levar a transgredir o mandamento de Deus. Aí ele continua aqui na página 15, ela vai continuar escrevendo o seguinte, na visão dela. Era, portanto, necessário demonstrar perante os habitantes do céu e de todos os mundos que o governo de Deus é justo, sua lei perfeita. Então, os anjos guardam mandamentos, os anjos guardam sábado. Por isso, permitiu Deus que ele demonstrasse a natureza de suas pretensões, no caso Lúcifer, a fim de mostrar o efeito de suas propostas mudanças na lei divina. Então, a mesma lei que nesse livro Patriarcas e Profetas, a mesma lei que existe, a lei de Deus, né, que você lê na Bíblia, também o céu guarda a mesma lei, guarda o sábado, guarda todos os mandamentos, tá? Segundo a visão dessa senhora. Eles são tão bitolados com essa guarda do sábado, enquanto os outros grupos separam um dia apenas para adorar ao Senhor, esse grupo eles adoram não ao Senhor, dá a impressão que eles adoram o dia. Então chega na sexta-feira, eles começam a mandar mensagens de feliz sábado, testemunhos. Quando essas pessoas vão dar testemunhos da vida dele, como a vida deles está uma bênção, eles vão falar que a vida deles está uma bênção depois que eles começaram a guardar o sábado, mudaram a alimentação e começaram a pagar o dízimo. Ok, legal, né? A gente também pode ver se isso for uma boa argumentação. Existem outros grupos que também têm testemunhos, diversos testemunhos em diversas áreas, porque fizeram isso, aquilo outro, porque deram dízimo, porque ajudam o próximo, etc. Eu só quero dar essa informação para vocês. Se vocês escutarem testemunho pessoal desse grupo, eles dizem que são abençoados porque guardam o santo sábado. Agora, eu vou mostrar esse livrinho aqui, ó, A Grande Esperança. Eu até cheguei a mostrar isso em outros vídeos, não sei se foi nesse canal ou no outro. A Grande Esperança. É os livros que eles distribuem gratuitamente no final do ano. Aqui diz que são 40 milhões de exemplares vendidos. Mas na realidade a própria igreja compra, os membros compram esse livreto e acaba dando para outras pessoas de graça. Mas dá a impressão de que são pessoas comuns, né, que compram, mas não é. É a igreja que compra para fazer doação. 40 milhões de livros heréticos aí, dados gratuitamente para toda a sociedade. O tema Grande Esperança, sempre no sentido de esperança, mas quando vai falar em defesa da verdade, olha aqui, em defesa da verdade, você vai ver isso aqui no ponto 8, na página 70. A partir da página 70, são 4 páginas. Nessas 4 páginas, eu marquei aqui, ó, pode olhar, você está vendo aqui escrito, ó, sábado. São 22 vezes a palavra sábado. Eles conseguiram colocar em 4 páginas sábado 22 vezes. Porque o sábado é o quê? Sábado é a verdade. O sábado é a verdade. A verdade não é Cristo, a verdade não é o Evangelho. A verdade é o sábado. O sábado é a esperança. Tá certo? Agora aqui, O Poder da Esperança. Já falei sobre esse livro aqui, fiz um vídeo, no vídeo sequente eu também falei um pouquinho sobre ele. É um livro destinado aí à questão de tristeza, depressão, dificuldades e tudo mais, tudo ao lado emocional. Lá no finalzinho do livro, né, as heresias estão sempre no final do livro. O que eles vão falar? Está aqui marcado, na página, qual que é a página aí? Vamos ver se dá para pegar a página 68. Isso, não, página 86, que eu vi o contrário aí. Na página 86, vai falar sobre a pessoa, ela precisa de um descanso. Todas as pessoas precisam de um dia de descanso. Tem que descansar, meu. Você não pode trabalhar o tempo todo. Você tem que ter um dia de descanso e Deus reservou um dia. Qual que é o dia que é? O sábado. Os caras vão me pregar sobre esperança, tristeza e tudo mais e vão dizer sobre eles vão enfiar o sábado em qualquer lugar, tá? Se no outro livro eles colocaram em 4 páginas 22 vezes a palavra sábado como a verdade, eles vão pregar para a pessoa que está passando dificuldades, depressão, etc. Vai pregar também sobre o sábado.
Bom, é isso aí. Tem muitos livros, eu tenho muitos livros adventistas, né? Graças aos meus amigos que me ofertaram, né? A Marta me ofertou bastante livros, Leila me ofertou também um box de livros, entre tantos livros que eu ganhei. Aqui está um livro, esse aqui no caso já é uma refutação, é um livro apologético. Esse aqui é do CACP, Nathanael Rinaldi, Paulo Cristiano da Silva e João Flávio Martinez. Compre esse livro aqui, ó. É um livro barato demais. São 100 páginas, 101 páginas. Ele é bem fininho, você lê isso aqui em 2 dias, você lê isso aqui tranquilamente. Mas ele é um livro que tem conteúdo, ele tem bastante conteúdo, né? Por ser fino, bem fininho mesmo, ele tem bastante conteúdo. E aqui há uma pergunta interessante em relação ao sábado. Porque a Ellen White, não sei se vocês sabem, essa profeta, ela é uma profeta e recebe revelações de Deus. Mas em relação ao sábado, ela ficou muito confusa. Eles escrevem aqui, aí no caso, lógico que eles vão citar toda a referência acadêmica dos livros e tudo mais, né? Tem a biografia no final, tem as notas, ok. Aqui ele vai citar o seguinte, ó. Vamos raciocinar um pouco. Em 1845, José Bates começou a guardar o sábado, correto? Em 1845 é um ano depois do surgimento do movimento adventista. Na verdade começou em 1843, mas em 1844 foi a ascensão de Cristo do santo lugar, passou para o Santo dos Santos, aquele rolo lá, onde criaram um juiz investigativo, o santuário celestial e tudo mais, o movimento millerita, William Miller, Guilherme Miller, aquele grupo que fez o cálculo sobre a volta de Cristo. Eles perceberam que o cálculo estava errado, voltou para suas igrejas, esqueceu esse cálculo, mas o movimento adventista continuou, então, bom, surge a igreja adventista. Então, em 1845, José Bates, né, que se não me engano José Bates era um batista do sétimo dia, começou a guardar o sábado, mas não de acordo com os adventistas atuais, isto é, do pôr do sol a pôr do sol. Em 1846, Tiago e Ellen White, no caso o casal, né, começaram a guardar o sábado, mas da mesma forma que José Bates, apenas em parte. Em 1847, a senhora White teve uma visão na qual lhe é revelada a importância do sábado. Somente em 1855, quase 10 anos depois, os adventistas descobrem que estão guardando o sábado de maneira errada. Então a senhora White tem outra visão, na qual o tempo correto para se observar o sábado lhe é mostrado. Surge então a pergunta, por que o ser... No caso aqui é o anjo assistente, né? Porque o ser que lhe deu a primeira visão do sábado não fez de modo completo? Porque a revelação deixou o povo por mais de 10 anos guardando o sábado de modo errado? Toda essa doutrina sobre o sábado foi de fato uma revelação divina ou foi meramente questões de conveniência? Essa é uma pergunta pertinente que os adventistas precisam refletir. E realmente é uma boa pergunta, né? A Ellen White não era profeta? A partir de 1844, ela se torna o espírito de profecia e começa a profetizar tal, muitas coisas aí, né? Na verdade, a gente sabe que é cópia e plágio de outros livros. Eu não estou inventando isso não, tá? Nesse livro aqui, ó. Nesse livro aqui diz, ó. Ellen White lia muito. Ela descobriu que ler outros autores não apenas solidificava sua cultura, como a ajudava a escrever para apresentar os princípios da verdade. Ela revelados em visão. Então aqui no próprio livro, ó, no próprio livro Patriarcas e Profetas, isso aqui na introdução já diz que ela copiava a literatura, né? Ela lia outros livros e ela copiava, ajudava na inspiração e etc. Então hoje eles assumem isso, uma coisa que no passado eles não admitiam. Por que Ellen White já não profetizou o negócio inteiro? Porque assim, a revelação progressiva nós vemos na Bíblia. Porque vem então os profetas e não profetizaram tudo de uma vez. Foi progressivamente aos poucos para que a gente pudesse entender aos poucos. Mas Ellen White ela é uma profeta depois do cânon. Depois, né? Por que ela já não chegou e profetizou tudo? O cânon já estava fechado, a Bíblia já estava pronta. Por que ela já não chegou e profetizou o negócio completo? Demorou muito essa profecia de Ellen White. Então, meus amigos, eu trouxe alguns livros para você conhecer o tanto que eles são bitolados em relação ao sábado. Não como outros grupos que guardam sábado um pouco mais tranquilo, né? Há grupos que guardam domingo, mas não são bitolados, nem diz que domingo é para a salvação, e há grupos que guardam sábado. Mas esse grupo aqui idolatra o sábado. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você cresça em conhecimento, em santidade e amor. Até mais.